paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Tô atrasada, né? Olha, muita correria. Tem dia que não dá nem para tomar um cafezinho com você. Tá servido? Um cafezinho gostoso. Cafezinho, tudo de bom, né? Tivemos uns dias aí bem seco, calor mais seco. Agora o tempo tá um pouco mais úmido. Mas aqui em Petrópolis, né? Falando de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Mas o que eu tô aqui é para continuar aquele nosso estudo, né? Dos principais personagens bíblicos de Azer. Esse aqui, ó. Esse aqui. Olha, tem uma novidade para vocês. Eu acabei de adquirir. Aí eu falo adquirir, algumas pessoas entendem que eu falei que eu ganhei. Não, quando eu falo adquirir, às vezes eu comprei mesmo. Algumas vezes eu ganho, raramente, tá? A maioria das vezes a gente tem que desembolsar, né? Compro, compartilho com vocês, mas não cobro nada, porque eu gostaria que fizesse comigo. Então eu aprendi que a gente tem que fazer com o próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito conosco. Quem dera, né? Que todos tivessem esse mesmo pensamento. Mas, enfim, no entanto, porém, entretanto, vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar de Isaías. Espero que você participe aí conosco, espero que você entre na live, espero que você compartilhe a live. Vou tentar fazer alguns convites aqui, mas se você puder, entre, né? Dê seu feedback, compartilha, comenta, diga o que você está achando, se está gostando, se não está gostando, se concorda, se não concorda, né? Mas participa, compareça, né? Bota o seu rostinho aí, bota seu amém, bota seu ok, né? Deixa eu ver você entrar e participar conosco, tá bom? Mas fique à vontade. Se você também não quiser, bispo, eu não gosto disso, eu não quero, eu não vou. Amém, não tem problema não. Tem quem queira, tem quem goste, tem quem entre, tem quem vá assistir. Papai do céu sempre prepara alguém, amém? Bom, fiz alguns compartilhamentos corridinhos, bem corridinhos aqui para não ficar muito tempo, mais assim para o pessoal mais conhecidos que compartilham, fica assim logo por cima, né? Mas está faltando gente pra caramba aqui, muita gente. Espero que você participe aí conosco. Vamos estudar. Primeiro eu vou fazer uma oração, tá? Pela minha, pela sua, pela nossa vida. E em seguida nós vamos entrar com o nosso estudo. E hoje nós vamos falar, sabe quem? Isaías. Vai ser bem grande, por quê? Porque é um estudo que eu ia dividir em duas partes ou três, mas como eu não posso, como eu fiquei uns 2 dias aí sem trazer estudo para você, então eu já vou tentar trazer de uma vez o estudo de Isaías completo, tá? Se a minha garganta ajudar e se a minha garganta ajudar e a internet não cair, pronto, gente, compartilhei. Já está conosco a pastora Luana, já está conosco a pastora Regina, e daqui a pouco chega mais. Se não chegar, é nós. Amém ou não amém? Vamos lá? Hoje, Isaías é o personagem que vamos, mais uma vez, um cafezinho. Tá servido? Quentinho, que delícia. Vamos lá, vamos orar e vamos falar sobre Isaías, para aprendermos um pouco sobre esse personagem bíblico. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, estamos na tua dispensação mais uma vez. Estudar a tua palavra nunca me cansa. Compartilhar a tua palavra nunca me cansa. E eu espero, meu Pai, que esse retorno seja o mesmo, que o teu filho e tua filha do outro lado desta telinha também não se canse de ouvir, de aprender a tua palavra. Porque a tua palavra ela vai nos ensinar que nós devemos aprender e prosseguir em conhecer.
A tua palavra, Senhor, ela vai nos ensinar que o teu povo perece, porque não buscam o conhecimento. Porque às vezes o conhecimento está aqui, disponível, mas não buscam, não querem, não aderem, não querem dedicar um tempo a sentar ou quem sabe ficar mesmo com o celular do lado, não precisa nem olhar, mas ouvindo a tua palavra. Isso é triste, Pai, porque as pessoas começam a pedir oração, 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 nada dá certo, tudo vai complicando nas suas vidas, mas é porque lhe faltam simplesmente o conhecimento. E eu estou aqui, Pai, na tua dispensação, para aprender contigo. E o que o Senhor me der, passar gratuitamente, com todo o amor do meu coração, para quem estiver do outro lado dessa telinha e quiser aprender. Então me usa. Aquilo que for de mim, que for do homem, que for do autor, que nós não venhamos guardar na nossa mente, mas aquilo que for do teu Espírito, que entre na tábua do nosso coração e fique registrado para a nossa edificação espiritual. Eu oro e te agradeço no nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Amém. Fechei os olhos com 2 pessoas, já abri com mais 2. Está conosco também pastora Josiane e Georgette, 2 J, né? Nem sei se essa Georgette Borges aí é com J. Acho que é, né, Georgette? Porque eu conheço uma Georgette que é com G, acredita? Bom, acredita, né? Porque se ela existe. Mas vamos a Isaías? Vamos estudar Isaías. Já ia esquecer do meu nenenzinho aqui, ó. Sem ele, eu vou começar a a Lucilene que gosta, né? Cadê a Lucilene? Lucilene não entrou ainda. Ela que gosta de rir de mim quando eu erro aqui as palavras. Bispo, eu não aguento, eu fico rindo sozinha lá, a senhora tropeçando nas palavras. Falei, também erro, gente, eu sou ser humano. Vamos lá. Nome hebraico significa Deus é a salvação. Isaías, nome hebraico, significa Deus é a salvação. Isaías foi um profeta maior, foi um dos profetas maiores, talvez o principal deles. Profetizou para o reino do sul em Judá. Isaías era filho de Amós. Não se deve confundir esse Amós com o profeta Amós, pastor de Tecoa. No entanto, o fato de Isaías ser chamado de filho de Amós 13 vezes no Antigo Testamento pode significar que seu pai era um homem proeminente. Isaías aparentemente morava em Jerusalém, visto que seus filhos pequenos chamavam Sear Jazube, caminhou, seu filho, né? Seu filho pequeno, Lucilene, se tiver aí já tá rindo. Seu filho pequeno, chamado Sear Jazube, caminhou com ele para encontrar o rei Acás, fora da cidade. Isaías, capítulo 7 e versículo 3. É com J, né, Georgette? Amém. Então não errei, não. Sua esposa era conhecida como profetisa. Então, presta atenção. Isaías tinha um filho que caminhou com ele para encontrar o rei Acás fora da cidade. Sua esposa era conhecida como profetisa. No entanto, não se sabe se ela também desenvolvia o ministério ou se ela era assim chamada por ser esposa de um profeta. Porque hoje em dia tem isso, né? Esposa de pastor, todo mundo chama pastorzinho. Tem até filho, né? Filho de pastor, outro tá chamando de pastorzinho. Então, a gente não sabe se ela era mesmo a profetisa ou se era porque era esposa de Isaías, né? O profeta. Vamos lá. Juntos tiveram 2 filhos, que é Sear Jazube, Isaías 8, de 1 a 4. Sear e Jazube. Estes nomes eram significativos, eram lembretes constantes ao povo e ao rei acerca
da mensagem do profeta. O nome do filho mais velho significava um remanescente. Voltará. Um remanescente voltará. Quem será esse remanescente, hein? É ele. Uma promessa referente aos que seriam tementes e obedientes ao Senhor de Judá. O nome do filho mais novo significava rápido, e rápido é o despojo, veloz é a presa. Isaías 8:3. Vou tentar baixar aqui. Vamos lá. E apontava para o juízo próximo que viria por intermédio do rei da Síria. Bom, até aqui, paz do Senhor, Patrícia, Vanessa, vai um cafezinho aí. Até aqui nós já aprendemos que Isaías, né, era um nome hebraico, significava Deus é a salvação, tinha 2 filhos, caminhou com filhos, né, e a esposa era profetisa, não se sabe se ela profetizava ou se era assim chamada apenas por ser mulher do profeta, um dos maiores profetas, né? Vamos continuar. A roupa costumeira de Isaías era uma roupa de profeta, ou seja, sandália e um manto de pele de cabra ou pano de saco, que aparentemente era a veste que Isaías usava. Em determinado ponto do seu ministério, Deus disse a Isaías para que andasse descalço e tirasse o pano de saco, que era a sua veste, de sobre os seus lombos. Isaías 22, capítulo 20, versículo de 2-6. Obedecendo, Isaías andou nu, aparentemente vestido só com tanga, durante 3 anos como sinal do destino do Egito. Isso serviria de alerta contra a confiança dos judeus na ajuda dos egípcios, em vez de confiarem em Deus. Amém ou não amém? Tem profeta disponível andar nu aí? Hoje em dia não vai ser, não vai prestar não, né? É, minha filha, será que nós estamos prontos para fazer tudo que papai manda? Vamos lá. Isso deve ter sido chocante para aquela geração em que uma sociedade que media o status de uma pessoa por meio de código meticuloso de vestimentas. Olha só, aqui a gente pode pegar um fator muito importante. É difícil, porque se eu fiz uma pergunta aqui, né, meio joguei no ar. Será que nós estamos pronto, né? Se Deus mandasse a gente andar nu, só com as roupas de baixo na rua, hoje em dia seria escândalo. Hoje em dia nós seríamos vistos como loucos. Hoje em dia seria atentado ao pudor. Hoje em dia daria cadeia. Em alguns casos, outros não, porque estão fazendo pior por aí, né? Mas aqui também não era diferente, não. Porque nesse tempo, o povo, eles eram marcados, né? Eles eram meticulosos, eles eram marcados pelo que vestia. Eles eram julgados pelo que vestia. Então, né, não foi fácil para Isaías. Não pensar, mas naquele tempo era normal. Não era não, tá? Não era nada normal, não. Era difícil também. Porque normalmente nós temos o hábito de querer dizer que hoje em dia é tudo mais fácil. Pelo contrário, tá mais difícil. Vamos continuar. A vida de Isaías pode ser dividida em 4 partes. Presta atenção, acompanha para você entender. A vida de Isaías pode ser dividida em 4 partes. Vamos lá?
o reinado de Uzias, o reinado de Jotão, o reinado de Acás e o reinado de Ezequias. Essas 4 partes se resume a vida de Isaías. Vamos falar sobre o reinado de Uzias. 2 Reis, capítulo 15, versículo de 1 a 7 e Isaías, capítulo 1, 6. Engraçado, como pode isso? Eles erraram aqui, capítulo 1, versículo de 6 a 1. Como é possível voltar? Tem alguma coisa errada desse de 1 a 6, mas vamos continuar. Isaías começou seu ministério durante o próspero reinado de Uzias, também conhecido como Azarias. No entanto, a condição espiritual do povo começou a declinar e a queda de Uzias resultou de sua tentativa de exercer o papel de sacerdote e queimar incenso no altar. Tarefa que Deus não havia designado. Cuidado que às vezes nós estamos fazendo coisa, dizendo que Deus mandou, Deus não mandou, depois a gente tem que ficar consertando. Vamos tomar cuidado, gente. Vamos ficar mais sensíveis a Deus, porque tem coisa que não tem nem conserto. Deus não mandou ele fazer. Por causa disso, Deus o feriu com lepra, de qual ele nunca recuperou. Olha só, gente. Hoje nós temos a graça de Deus, né? Hoje nós temos o privilégio do Senhor Jesus ter morrido por nós na cruz. Eu acho que Jesus olha de lá. Eu não posso falar muito hoje não, porque o estudo é grande, mas eu não consigo só ler. Eu tenho que ministrar, eu tenho que falar, porque senão vai um cafezinho aí. Já tá ficando frio. Eu fico imaginando, antigamente, as pessoas erravam com Deus e a justiça vinha na hora. Pensa aí comigo. Lembra lá daquele cidadão que botou a mão na arca? Morreu. Lembra lá daquele que... tem outros, né? Um botou a mão na... levantou fogo, né? Apresentou fogo estranho no altar. Morreu. Esse aqui, o rei Uzias, que fez aqui, né? Ofereceu aqui, queimou incenso no altar que Deus não pediu. Ficou com lepra. Aí você fala assim, mas isso era só antigamente. Olha o dedinho, E Ananias e Safira? Foi no tempo da graça. Tempo de Jesus. Jesus já tinha passado pela terra. Ele foi lá, fez uma promessa, não cumpriu, achou que estava enganando o Espírito Santo. Quando ele botou a ofertinha dele lá, tem muita gente que brinca com oferta, né? Gente, vocês não sabem o poder que tem uma oferta. Hoje Deus me fez fazer algo que eu vou testemunhar sobre esse algo que eu fiz lá na cidade. Cheguei em casa e falei com a minha filha, Deus me fez fazer algo. Quando Deus te mandar fazer uma oferta, dar uma oferta, não olhe para quem ele está mandando. Faça o que ele mandar, porque tem livramento. Aí os outros falam, já vem essa bicha para falar de dinheiro. O problema é teu se você não quer ouvir. Porque quando Deus manda, tem propósito. Eu já tive inúmeras vezes para fechar a igreja por falta de condições de aluguel. E chegou gente em cima da hora, dizimou, em cima da hora ofertou, em cima da hora abençoou o ministério. E a porta permaneceu aberta. Logo em seguida, vidas chegaram e foram salvas. E as pessoas que fizeram isso voltaram em algum momento e contaram testemunho. Sabe aquela oferta que eu fiz? Olha, Deus mandou fazer e a senhora não tem noção do que aconteceu. Então, outros já tiveram livramento de morte quando fizeram a oferta que o Senhor mandou. É algo impressionante que Deus faz quando Ele te manda ofertar algo. Às vezes ele te manda você ofertar a sua vida. Às vezes ele manda você ofertar um jejum. Às vezes ele manda você ofertar uma cesta básica. Às vezes ele manda você fazer uma oferta
Não deixe de fazer o que Deus manda, porque o que ele manda, ele garante. Mas também, se ele não mandou e a pessoa que está falando que ele mandou tiver de brincadeira, tiver usurpando de você, ou estiver falando que Deus disse o que Deus não falou, sabe o que acontece? Aqui, ó. Narisa Safira morreu. Aqui nós vamos ver a história, né, do rei que ficou com lepra, né, com lepra da qual nunca se recuperou. Talvez a tua lepra, a lepra de algumas pessoas, né, seja alguns problemas que ela nunca consegue resolver. Ela vê o de todo mundo se resolver, mas o dela não se resolve. Você já parou para pensar se você fez algo em nome de Deus que Deus não mandou você fazer? Você já parou para pensar se você falou em nome de Deus algo que Deus não mandou você falar? Porque uma coisa é Deus falar com você. Outra coisa é Deus mandar você falar com aquilo. Eu já também paguei preço por isso. Fui falar que Deus mandou falar aquilo que Deus falou para o meu conhecimento. Profeta tem que estar muito atento a isso. Tem coisa que Deus fala para o teu conhecimento, para o teu joelho, para o teu, né, conviver. E tem coisa que ele manda você ir lá e falar. Ser profeta não é brinquedo, não. Nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Vamos lá. Vamos continuar o nosso estudo, porque tem muita coisa pela frente. Já tem gente que eu falei que tem muita coisa, já está indo até embora. No ano da morte do rei Uzias, por volta de 740 a.C., Isaías recebeu a visão majestosa da santidade do Todo-Poderoso. Isaías 6, 1-7. Isaías teve... tô lendo sem óculos. Oh, maravilha! Então, isso que eu estou vendo embaçar aqui. Vamos lá. Isaías teve sua primeira experiência direta com Deus no templo. O profeta teve uma visão repentina e extraordinária de Deus sentado em um trono. Tão grande era a visão que só a cauda do manto de Deus se enchia o enorme santuário. Percebendo que assistia uma assembleia em que Deus dialogava com aparentemente um exército celeste e ciente da incapacidade da humanidade profana do sobreviver diante de tal grandeza, Isaías gritou: ai de mim! Meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6, 8. Imediatamente um serafim de 6 asas voou ao seu encontro para tocar-lhe os lábios com brasa, tirando do altar de Deus, purificando assim o profeta de toda culpa e pecado. Isaías, então, pôde permanecer no conclave divino, quando o Senhor perguntou quando o Senhor perguntou que iria ser seu mensageiro, Isaías, sem dúvida, ofereceu a si mesmo: eis-me aqui, envia-te a mim. Envia-me a mim. Isaías 6:8. Vou dar uma paradinha aqui também, porque eu estou sem caneta aqui para marcar, mas não posso perder isso. Isaías 6:8. Gente, quanta gente nós temos visto nos dias atuais. Tá frio. Ao invés de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, tem dito, eis-me aqui, envia o meu irmão. Eis-me aqui, envia o pastor. Eis-me aqui, envia o missionário, a missionária. Eis-me aqui, envia meu vizinho. Né? Nós devemos dizer, eis-me aqui, como Isaías disse, prontamente
Novamente Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Você está pronto para dizer isso para Deus? Eis-me aqui, envia-me a mim? Vai ler isso aí, filha. Deus aceita a oferta, mas adverte que a mensagem não seria ouvida. Tu sabe o que é isso? Ah, obrigada, minha filha. Muito obrigada, tá? Sim, eu vou falar coisa mais. Ela foi buscar uma canetinha para mim, viu? Olha só, Isaías, então, pergunta. Você imagina, Deus falou, a mensagem não vai ser ouvida. Agora tu imagina. Não, tá bom. Tá bom, minha filha. Tá, eu vou ficar com... Agora tem um monte de caneta agora. Regina. Essa é a Regina, minha filha. Vocês conhecem a Regina? Vamos lá. Olha só. Você imagina o que é Deus mandar você fazer algo? Pera. Para tudo que tá descendo. Tá descendo o rolo aqui. Vou até botar o livro do lado. Deus virar para você e falar: faz. Mas eu já tô te avisando. Ninguém vai ouvir. Prega. Mas eu já tô te avisando. Não vão entender nada. Vai lá e fala do meu amor. Mas eu já tô te avisando. Não vão te dar ouvido. Aí a gente fica com aquela sensação assim: ué, Deus, tô entendendo. Pra que o senhor quer que eu vá então? Vou perder meu precioso tempo indo lá, falando, pregando, com a igreja aberta, dia de chuva, falando do teu amor, não vendo nada acontecer, não vendo o povo chegar. O que é mais importante pra você? Obedecer a Deus e ir, fazer o que Deus está mandando ir. O que houve, filha? Ou ser aceito pelo homem, ter a certeza que as pessoas vão te aceitar, vão estar felizes com a tua presença naquele lugar, vão te ouvir. Deus falou com Isaías: vai. Mas advertiu Isaías que ele não seria ouvido. Tu iria? Fala sério. Tu iria? Eu iria. Será? Agora eu vou fazer igual a minha filha. Será? Eu iria. Olha, gente, eu vou ser sincera. É um caso que muitas vezes nós iríamos pensar. Vamos ser sinceros, né? Poxa, mas se nós não tivermos a certeza que foi Deus que mandou, nós pensaríamos: peraí, o que eu vou fazer num lugar onde que ninguém quer ouvir Deus? Eu tô aqui num bairro abençoado, porque eu aprendi que a gente tem que abençoar o lugar que a gente pisa. Um bairro abençoado. Mas estou encontrando resistência para falar do amor de Deus. Resistência para poder trazer Jesus para esse lugar. Não tá fácil, não. Não está fácil, tá? Foi um lugar que eu morei e agora eu tô entendendo, agora que eu estou aqui. Porque quando eu tava no alto da serra, se Deus virasse para mim e falasse assim: filha, vai para lá, mas eu já vou te avisar que vai ser assim, assim, assim. Eu ia falar para ele: ó o dedinho, ó. Senhor, eis-me aqui, envia a pastora Luana. Eis-me aqui, envia a missionária Patrícia. Eis-me aqui, envia a missionária Luciana, envia o pastor Rodrigo. Arruma uma casa para eles lá e envia eles. Mas não, papai não falou, ele conhece a gente. Eu ia arrumar um monte de desculpa. Aham, tu tá falando que tu não tá aqui, vaso. Mas brincadeiras à parte, gente. O que eu quero dizer com isso? Ele sabia que Isaías... né? Isaías primeiro falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Sem antes ouvir Deus falar que o povo não ouviria. É muito triste você falar do amor de Deus e ter a certeza que você está falando com um pedaço de papel, que não tem ouvido para te ouvir. É muito triste você pregar e ter a certeza que você vai sair dali e aquelas palavras foram jogadas assim, ó. Ninguém aderiu nada. É triste. É frustrante, para não usar uma palavra mais triste, né? Mais chula. É frustrante. Mas aconteceu com Isaías.
Vamos continuar? Pra gente não ficar preso aqui toda a vida? Prometo que eu vou tentar falar menos e ler mais, tá? Vamos lá. Vamos lá. Então, Isaías então perguntou, por quanto tempo? Eu gosto de ler, eu amo ler, gente, eu amo ler, porque eu fico imaginando o cenário. Olha só. Deixa eu compartilhar com você. Pera aí. Olha só. Imagina. Todo feliz porque acabou de sentir ali a potente presença de Deus a ponto de dizer, ai de mim! O anjo veio, purificou ele dos pecados, botou brasa de fogo na boca dele, né? Para ele resistir à presença. Vai escutando, segura. Aí, Deus fala, vai, quem enviarei? E ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Todos se sentindo, né? Eu tô na frente do meu Deus, né? Me envia a mim. Uhum. Aí Deus fala, o povo não vai te ouvir. Eles não vão te ouvir. Aí ele fala, é quanto tempo mesmo, hein? Quanto tempo mesmo eu vou ter que ficar nesse lugar? Quanto tempo mesmo você vai querer me usar nessa missão aí, Senhor? Fala aí pra mim. É quanto tempo, hein? Vamos conversar, Senhor? Tipo assim, vamos conversar, vem cá. É quanto tempo? Vamos continuar a leitura. Ai, gente, é bom demais a gente ler. É bom demais ler viajando na leitura, né? Vamos lá. Vou continuar. Quando o Senhor perguntou quem iria, seria o mensageiro Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Tá, Isaías 6:8. Deus aceita a oferta. Opa, achei um. Agora vamos falar o que ele vai fazer. Cuidado quando Deus falar, quem eu posso usar? Eu. Aí quando Deus fala, ó, o poço para cavar é fundo, então bota um ajudante comigo. Vamos lá. Deus aceita a oferta, mas adverte que a mensagem não seria ouvida. Quem eu vou mandar lá para aquela cidade, para aquele bairro? Eu, tô aqui, Senhor, manda eu, na frente, eu. Ó, o povo lá não vai ouvir, não. Então, tem aqui a pastora Luana, tem a Patrícia, tem a Lucilene, o senhor pode escolher. Não, mas você não falou que é você? Então vai ser você, rapaz. Ah, então tá bom, tudo bem, eu vou, né? Mas quanto tempo mesmo, hein, que eu vou ter que ficar... Ai, Jesus, tem misericórdia dos teus filhinhos na terra. Vamos lá, tá rindo, né, pastora? Vai lá. Isaías então perguntou, por quanto tempo? E recebeu a resposta de que até que a cidade fique deserta por falta de habitante. Respira fundo. Entendeu isso? Tu vai para um lugar, Gente, olha, eu não sei o que tá acontecendo hoje não, mas tem um mistério. Vocês estão vendo uma luz diferente por aqui hoje? Eu tô vendo. Tô vendo uma luz aqui muito diferente, muito forte. Mas, ó, presta atenção, Deus tá falando, hein? Deus tá falando, hein? Vou repetir, nem que eu tô rindo, gente, às vezes até eu tô igual a Vanessa, até com um pouco de nervoso. Mas escuta isso. Quem enviarei? Manda eu, Deus, manda eu. Eis-me aqui. Só que o povo não vai te ouvir. Então, dá para mandar alguém comigo? Tudo bem, mas quanto tempo, hein? Quanto tempo?
Vai que Deus fala, é só um dia. Até que, olha a resposta de Deus. Até que, Deus respondeu, a cidade fique deserta por falta de habitantes. Até que o solo se reduza ao... Tô sem óculos. Até que o solo se reduza ao ermo. A desolação. Isaías 6, 110. Ou seja, até a época, no futuro, em que o reino de Judá fosse dominado por Babilônia. Gente, sabe o que Deus está falando aqui? E agora é forte? Bom, tudo é, né? Escuta. Por favor, escuta isso. Você que quer... Aonde você vai, você quer resultado. E Deus está falando comigo também, tá? Acho que Ele está falando hoje principalmente comigo. Mas está falando com você também. Deus vai te mandar para terras que não vão dar frutos. Bispa, que é isso? Para! A senhora está me desanimando, bispa. Tô não. Se você disse, eis-me aqui, envia-te a mim, esteja pronto para tudo. Porque você vai pisar em terra. Você vai trabalhar. Você vai suar. Você vai molhar a camisa. Você vai se desgastar. Você vai orar. Você vai jejuar. Você vai pagar preço. E no final, não vai vir resultado. O resultado vai ser terra seca e deserto. Ah, não quero isso pra minha vida não. Então envia a Bispa Eliane, né? Sabe por que Deus faz isso? Aconteceu em Jerusalém até que Babilônia tomou e levou tudo. Mas sabe por que Deus faz? Sabe por causa de quê? Como dizia a minha querida e saudosa missionária Maria Helena. Sabe por causa de quê Deus faz isso? Tá subindo o profeta aí, hein? Tá sumindo da janelinha os profetas aqui. Mas sabe por causa de quê? Porque o Senhor tem compromisso em ensinar, em falar, em que a palavra dele seja levada, em que a verdade dele seja distribuída e ministrada. Agora, quem vai receber e não vai é com a pessoa. A responsabilidade de receber ou não receber a palavra que você vai levar não é sua. Não é sua. Você vai ser cobrado por não levar. Agora, a pessoa que está recebendo, se ela não receber e não frutificar, o problema é dela. Ela não vai poder dizer assim, mas eu não sabia. Aquela cidade não podia dizer que não... A Jerusalém não podia dizer que não foi avisada. Não podia dizer que o Senhor nunca enviou um profeta, porque a Bíblia vai dizer nada acontece sem antes o Senhor revelar os seus profetas na terra. Nada. Então, querido, querida, Ele manda os dele para a terra seca, sim. Ele manda os dele para a terra deserta, sim. Que não dá fruto, sim. Vai chegar na tua mão vida que tu vai orar, tu vai jejuar, tu vai pagar preço, tu vai, e não vai ver fruto nenhum. Mas a culpa é sua, ao dedinho, ó. Terezinha Adamoli. Rapaz, ore pelo casamento
de Marcel e Vanessa. Repreenda as obras da macumba, feitiçaria, magia negra, para separar e até para a morte deles. E de sua filha, interceda por eles. Amém, Terezinha, amém. Vamos orar sim. Que Deus, né, entre com Tânia Rocha, paz, querida. Vamos orar sim, tá, Terezinha? Em nome de Jesus. Mas você está entendendo o que Deus está falando nesse estudo? É uma live de estudo, mas também vamos, né, pegar os nomes aí, vamos orar os pastores, os profetas, né, aí na dispensação, já vai colocando nos seus caderninhos de oração o pedido da dona Terezinha, e nós vamos estar orando sim, tá bom? Já está repreendido em nome de Jesus todo mal contra o casamento aí do Marcel e da Vanessa, em nome de Jesus, e dos filhos também da família. Mas você está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Ele manda os dele para a terra seca, sim. Vai ter pessoas que você vai pegar, vai tratar, vai cuidar, vai abraçar, vai falar, vai fazer, vai acontecer e não vai ver nada. Mas a culpa não é sua. Alguns ainda vão sair falando, eu vou embora porque aquela bispa não fez nada por mim. Mas a culpa não é sua. Simplesmente faça o que Deus mandar. Porque lá na frente Deus vai falar assim, aqui, tu lembra daquela bispa? Tu lembra daquela missionária? Tu lembra daquela pastora? Ela te falou isso, isso e isso e você não quis ouvir. Então, você não é inocente do sangue derramado. Você conheceu e rejeitou. Teve a oportunidade e fechou a porta do teu coração. Então, Deus nos envia para lugares para trazer o nome dele e muitas das vezes esses lugares pode rejeitar sim. Assim como pessoas, lugares e situações. Amém ou não amém? Se aconteceu com Isaías, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Sueli Campos, a paz do Senhor. Amém ou não amém? Vamos agora voltar à leitura. Deixa eu ver se eu me acho, né? Porque hoje eu tô muito falante. Tem dia que eu entro aqui, leio, dou tchau e vou embora, né? Mas tem dia que o espírito começa a descer o rolo. Eu tenho que falar, porque se eu não falar, né? Ai. Nascido aproximadamente no ano 760 a.C., Isaías tinha por volta de 20 anos quando teve essa experiência transformadora com o próprio Deus. Novinho, né? 20 anos, um rapazinho, né? Mais novo que a minha filha. Minha filha já está 2 anos mais velha que ele, quando teve essa experiência. No entanto, embora os ouvintes pudessem não aceitar a sua mensagem, Isaías não estava sozinho, pois tinha o total apoio de sua família. Olha a importância da família aí, gente. Como tem sido a sua família? Qual a importância a tua família, família da igreja, família, tem sido na tua vida? Isaías tinha total apoio da sua família. Alguns anos após receber sua missão, Isaías citava sua esposa como profetisa, além de seus filhos que viviam a mensagem junto com ele através dos seus nomes. Provavelmente, isso falta para Jeremias, que não tinha família, pois não havia casado. Jeremias 16, 1-4. Então, Isaías ele tinha esse ponto na frente de Jeremias, né? Porque Jeremias foi um profeta solitário. Jeremias não foi casado. Você sabia que Deus não deixou ele casar? Mas isso é uma história para contar na história de Jeremias e não na história de Isaías. Estamos em I, né? Vamos chegar em J ainda, né? Vamos lá. Esse ponto ele está na frente de Jeremias. Embora... fala com a Fátima aí, por favor, Regina, que eu já cheguei sim, que ela está perguntando se eu já cheguei, porque ela está preocupada com o que eu falei que eu deixei você em casa.
Aí tu manda um zap pra ela aí, diz pra ela que eu já tô em casa, já tô até na live aqui, por favor. É, Adinha, tá bom? Vamos lá, que não havia casado. Jeremias 16, de 1 a 4. E embora recebemos a mesma mensagem de juízo, fala que eu tô na live, por isso que eu não respondi ainda. Mesma mensagem de juízo sobre Judá, aparentemente sofreu mais do que Isaías, talvez por não ter uma reserva emocional através de uma família estruturada dentro de casa. Olha a importância que faz uma família estruturada, porque tem família também que só Jesus na causa, né? Ai, que a gente ainda tem que levar o ministério, tem que levar a família nas costas, né? Mas, amém, glória a Deus, por tudo dai graças, né? Solange Volotal. Boa tarde, querida, paz, Deus abençoe. A tradição judaica sugere que Amós foi o irmão do rei Amazias de Judá. Sendo assim, Isaías seria primo do rei Uzias. É evidente que Isaías veio de uma família boa, de boa posição social, visto que ele tinha acesso fácil ao rei. Isaías 7:3. Aproximadamente com o sacerdote, Isaías 8:2. Isso também pode ter cooperado para que o profeta houvesse tido uma educação nobre, o que se parece devido à eloquência da sua linguagem. Além disso, Isaías também parece ter sido um historiógrafo na corte de Judá por vários anos, segundo Crônicas 26, 22 e 32, 32. Então, nós estamos vendo aqui que, apesar disso tudo, né? Só um minutinho, cá o papelzinho aqui, o meu marcador. Deixa eu pegar, me dá licença. Voltei. Apesar disso tudo, né, que eu falei aqui, Isaías ainda assim não foi ouvido, né? Ainda assim Deus disse que ele não seria ouvido, e foi o que aconteceu lá, né, depois que a cidade foi tomada pela Babilônia. Isso que eu li para você até aqui foi o reinado de Uzias, a primeira etapa da vida de Isaías. Agora nós vamos para a segunda etapa da vida do profeta Isaías, que é o reinado de Jotão. Vamos lá? O reinado de Jotão, Isaías de 1 a 5, capítulo, tá? De 1 a 5. Após a morte de Josias, seu filho Jotão reinou por 16 anos. Quando o rei Josias morreu, Jotão reinou por 16 anos. Isaías recebeu as profecias que estão nos primeiros 5 capítulos do seu livro durante o governo de Uzias. Porém, a condição espiritual do povo não progrediu. Deus disse, né? Não progrediu no reinado de Jotão. Uma grande quantidade de corrupção espiritual ainda existia pelo reino. Então, esse foi o processo dos 5 anos aqui, dos 5 primeiros capítulos de Isaías, que foi nos 16 anos do reinado de Jotão. Ele não deu fruto nenhum, nada do que Isaías profetizou durante o reinado do pai dele não foi levado a sério, em consideração, não frutificou no reinado de Jotão, filho de Uzias. Agora nós vamos falar sobre o reinado de Acás. Nós falamos 4, né? Uzias, Jotão. Vamos falar sobre o reinado de Acás, também debaixo da cobertura profética de Isaías. O reinado de Acás, segundo a Crônicas 28, Isaías 7, 27 ao 27. Do capítulo 7 até o capítulo 27 de Isaías, está registrado muito do material profético que recebeu nos 16 anos do reinado de Acás.
2 Reis 16:2, rei idólatra e perverso, que Deus entregou nas mãos da Síria. Pouco depois de Acaz ter assumido o trono de Judá, o rei Peca de Israel e o rei Rezim da Síria formam uma aliança para tentar deter o avanço do rei Tiglat-Pileser da Síria. Queria que Acaz também se juntasse a eles, e diante da sua recusa, invadiram Judá para depô-lo. Quando alcançaram Jerusalém, instalou-se o pânico na cidade. Paz do Senhor, Evandra Munhoz. Acaz consultou a Isaías, que respondeu com firmeza: não tenha medo e não vacile o seu coração diante desses 2 pedaços de tições fumegantes. Isaías 7:4. O Senhor não permitirá o sucesso dessas investidas contra Judá. Contra o conselho do profeta, Acaz mandou um mensageiro com presentes para o rei da Síria, pedindo sua ajuda. Olha só, o profeta falou para não ter medo, para não fazer aliança, mas vai Acaz e manda um presente fazendo aliança com o rei da Síria, pedindo ajuda ainda. Os assírios avançaram e tomaram Damasco, capital da Síria, e ocuparam parte de Israel. A pressão sobre Judá foi aliviada momentaneamente, mas o reino ficou sendo um vassalo subserviente da Síria, o que não era a vontade de Deus. Então, quer dizer, fez aliança com quem não devia, perdeu o reino, perdeu, espaço, perdeu a terra. Temos que ter cuidado com essa palavra. Aliança se faz com Deus. Deus é quem quem abençoa as alianças para o reino. Se não for para o reino, não faz não, hein? Cuidado, hein? Aliança tem que ser muito confirmada com Deus. Mesmo Isaías tendo alertado contra os envolvimentos políticos com nações vizinhas, Acaz, infelizmente, não ouviu. Acaz não ouviu. Cuidado quando os profetas estão falando e as pessoas que estão aí no poder não estão querendo ouvir. Acaz, infelizmente, não ouviu. Essa aliança teve como consequência a colocação de um altar pagão no templo de Salomão. Isaías, 2 Reis 16, de 10 a 16. Então, nós já falamos aqui 3 reinados, né? Vamos para o 4? O 4º reinado é o reinado de Ezequias. Isaías 36, 39. Com certeza, pastora. Pai do Senhor, Tânia Lorangue. Saudade, hein, menina? Tá sumida. Vamos ao reinado de Ezequias, que está em Isaías, capítulo 36, versículo 39. Ezequias reinou por 29 anos e foi um dos poucos reis do sul de quem se disse: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. 2 Reis, capítulo 18, versículo 3. Os relatos do reinado de Ezequias vão do capítulo 36 ao capítulo 39 de Isaías. Ezequias liderou Judá numa série de reforma, 2 Reis 18, de 4 a 22, que chegaram ao ápice com a celebração da festa de Páscoa, 2 Crônicas 30. Surpreendentemente, Ezequias pensava diferente do seu pai, o desobediente rei de Acaz, e foi o único rei
que acatou os conselhos de Isaías. Já havia se passado 30 anos desde que Acás, pai de Ezequias, havia se subordinado aos assírios. O rei Ezequias, então, decidiu romper esse jugo e aliançou-se a uma revolta contra os assírios, que se puseram em marcha para sufocá-lo em 701 a.C. O monarca sírio Senaqueribe passou arrasador sobre Judá e exigiu a rendição de Jerusalém. Isaías, então, persuadiu Ezequias a manter-se firme. Eis, pois, que diz o Senhor sobre o rei da Síria: ele não há de entrar nessa cidade, nela não lançará flecha. Por onde veio, voltará. Protegerei esta cidade e a salvarei. 2 Reis 19, 32 a 34. Então, aqui, o profeta Isaías está dizendo ao rei Ezequias que ele não fizesse aliança, porque Deus protegeria Israel, dizendo que ali os assírios não colocariam a mão. O Senhor foi fiel à sua promessa de livrar o seu povo e enviou seu anjo para para destruir os assírios em seu acampamento de manhã. Ao despertar, só havia cadáveres. Isaías 37, 36. O anjo do Senhor matou em uma única noite 185.000 soldados do exército assírio e Senaqueribe. O restante bateu em retirada, voltando para Nínive, derrotado. Quem quer guerrear aí contra o exército de Deus, povo de Deus, melhor mexer não, hein? Enquanto isso, os judeus celebravam o livramento miraculoso contra esse tirano e cruel. 2 Reis 19, 35 e 36, Isaías 1, de 5 a 9. Na mesma época, vamos lá. Na mesma época, Ezequias adoeceu. Isaías lhe avisou que ele não viveria. Aí vem aquela história que a gente conhece, né? Como nada é bom o tempo todo. Ezequias então orou ao Senhor, procurando lembrá-lo de que ele, o rei, havia tentado cumprir a vontade do Senhor durante toda a sua vida. Assim, então, recebeu uma nova palavra de Deus, informando ao rei que Deus estava o curando e lhe acrescentaria mais 15 anos de vida. Isaías 38, de 1 a 8, 2 Reis 20, de 1 a 21. A última história envolvendo Isaías trata-se da hospitalidade de Ezequias com a comitiva de um rei estrangeiro chamado Merodach-Badalan, da Babilônia, que na época ainda era uma pequena potência localizada no sul da poderosa Síria, da Mesopotâmia. A visita foi totalmente amistosa, em decorrência da boa notícia da recuperação de Ezequias da grave doença. Após a partida dos visitantes, Isaías soube que o rei havia lhe mostrado seu palácio magnífico e tudo que tinha de valor que guardava aos depósitos. Assim, então, confrontou o rei e anunciou que, por causa daquela atitude inconsequente de Ezequias, no futuro, Babilônia iria invadir Judá e que alguns descendentes do próprio Ezequias veriam parte desse patrimônio como despojo nas mãos dos mesmos babilônicos,
que viriam conquistar Judá e destruir Jerusalém. Isaías 39. E em 597 a.C., quase 90 anos após a morte de Ezequias, essa profecia se cumpriu. Ei, a profecia não tem que se cumprir amanhã, não. 90 anos depois que Ezequias já tinha morrido, dessa profecia aí que Isaías deu, veio os babilônicos e tomou Jerusalém, assim como toda aquela riqueza que Ezequias foi ali exibir, né? Antes, se ele tivesse morrido 15 anos atrás, não tinha feito, né, uma caquinha dessa. Mas, né, fazer o quê? No entanto, a visão profética de Isaías ia além desse tempo conturbado. Suas palavras de esperanças confortaram uma geração futura, posterior à tomada de Jerusalém e ao exílio dos seus habitantes. Quase 2 séculos, 200 anos mais tarde, prometeram-lhe a libertação do cativeiro e a reconstrução da cidade sagrada. Embora no primeiro versículo do livro de Isaías declara: e recebeu a revelação de Deus durante o reinado do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, é bem certo de que ele deve ter vivido mais tempo para ser capaz de registrar a morte de Sanaqueribe em 681 a.C., a paz do Senhor Jacira Granja, e saber o nome do monarca sírio sucessor, Asar-Hadon. Isaías 37, 38. Consequentemente, Isaías também estava vivo no reinado de Manassés, considerando que ele havia estado ativamente envolvido na vida da corte durante os reinados anteriores. Isaías 7, 8, 22, 20, 22, 28, 31, 36, 39, 2 Reis 19, de 2 a 7, 19, 2, 7, 20, 20, de 1 a 19. Neste momento, ele havia sem dúvida alguma, se retirado da vida pública e não mais se sentia no dever de registrar o nome de governante cuja maldade recebeu do profeta uma forte oposição em seus últimos escritos. O texto de 2 Reis 21 é um relato histórico, escuta aí, o texto de 2 Reis, capítulo 21, é um relato histórico sucinto da adoração apóstata denominante a da injustiça civil que evocou do profeta a advertência da vingança divina. Também Isaías 56, 9 a 12, Isaías 44, 9 a 20, Isaías 57, 1 a 21, Isaías 58, 1 a 4, Isaías 59, 1 a 15, Isaías 65, 2 a 7, Isaías 11 todo e o 15 todo. O texto de 2 Crônicas 33 indica que a violência idólatra de Manassés foi pior durante os seus anos iniciais, antes de Assar-Hadon exibi-lo como um escravo acorrentado na Babilônia em 679 a.C. 2 Crônicas 33, 11. Caiu aí, Georgette? Glória a Deus. 33, 11. Portanto, cronologicamente, é possível crer na tradição de que Isaías foi cerrado ao meio por ordem de Manassés. Talvez Hebreus 11, 37. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio.
seja uma alusão a este fato. Os profetas Oséias e Miqueias foram contemporâneos de Isaías. O texto de Miqueias 4, de 1 a 3, é praticamente idêntico a Isaías 2, de 2 a 4. Ah, que bom que tu voltou, Georgette. Já estamos acabando. Qual desses profetas citou o outro? Não podemos dizer. Talvez eles estivessem familiarizados com a pregação um do outro. Isaías ficou conhecido como profeta messiânico, devido à grande quantidade de profecia acerca da vinda do Messias. A profecia messiânica mais conhecida de que a Virgem daria à luz a um filho, de Isaías 9, 6 e 7, e o menino se chamaria Emanuel, de Isaías 7, 14, foi entregue na época de Acás, como sinal de que, independentemente da corrupção de Acás, Deus salvaria o povo judeu. Além disso, as vitórias de Ciro e o livramento de um remanescente do cativeiro foram profetizados por Isaías. Ciro foi induzido a libertar os judeus pelas profecias de Isaías ao seu respeito, que haviam sido registradas pelos menos 150 anos antes de Ciro tornar-se rei. Isaías havia profetizado sobre Ciro, rei da Pérsia, que digo de Ciro, é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também que Jerusalém tu serás edificada e ao templo tu serás fundado. Isaías 44, 28. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face e descingir o lombo dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Isaías 45, 1. E para encerrar, né, a aula grandona de hoje, este era um exemplo claro para Ciro da soberania de Deus sobre o tempo e sobre as circunstâncias. Quando a Organização da Nação Unida, ONU, foi criada para a humanidade abatida pela guerra, foi gravado na pedra diante da entrada do seu edifício em Nova York a visão escrita de Isaías sobre o mundo melhor. E eles quebraram as suas espadas, transformando-as em relhas e arados, e as suas lanças a fim de fazerem podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra, e nem se aprenderá mais a fazer guerra. Isaías 2, 4. Amanhã nós vamos estar trazendo para você Isaac. Vamos falar sobre Isaac, tá? Quem era Isaac? Isaac, nome hebraico que significa riso. Nome hebraico que significa riso. Gente, Isaías foi bem grandinho, bem cansativo, porque eu parei muito. Peço perdão a vocês por esse tempão que eu prendi você aí, tá? Mas é que eu tinha que, né? Eu tinha que falar. Porque se eu não falo, tá bonito o céu aqui. Sei como é que tá onde você mora. Tá chovendo aí? Aqui não tá mais não, graças a Deus. Céu limpando, eita glória. Quero agradecer. Que bom, pastora Josiane, que a aula foi proveitosa. Que bom, Georgette, que tu conseguiu voltar aí, né? Pegar mais um pouco da aula. Bom ter vocês aqui, Patrícia. Bom ter vocês aqui, pastora Luana. Pastora Regina aqui do meu lado e também aí, né? Que Deus abençoe vocês, né? Vamos refletir sobre o que a gente estudou hoje, porque a aula hoje foi bem proveitosa, né? E entender que nem sempre que Deus manda a gente para um lugar, não, porque se Deus mandou, vai ter que dar, não. Às vezes Deus manda para a gente levar a sentença também, né? Deus nos leva nos lugares para levar a sentença para aquele lugar. Deus levou Jonas a Nínive para levar a sentença de final daquela cidade.
Felizmente, aquele povo se converteu e orou e foi salvo. Mas se assim não fosse, seria eliminado, como foi no futuro, né? Deus pode nos levar a lugares que às vezes nós queremos lutar para que aquele lugar venha dar fruto, mas na verdade Deus ele quer levar a verdade para aquele lugar, mas ele já sabe qual será o futuro daquele lugar. Vamos estar atentos com isso, né? Tive um sonho muito forte esses dias, para amanhecer ontem. Compartilhei com alguns pastores, porque eu tenho certeza que está relacionado à igreja, eu não vou poder mencionar aqui publicamente, nem no grupo de pastores que eu botei, porque não é para todos. Aliás, é para todos os pastores, mas não é para compartilhar com todos. Então, eu tenho certeza que Deus está trabalhando a igreja dele na terra e com mão forte. Mas eu tenho certeza também que o inferno também está trabalhando. E que tem muitas igrejas, lamentavelmente, o que eu vou dizer aqui, que já está sob o domínio do mal. Né? Diante do que Deus me mostrou, temos que tomar muito cuidado. Quando você vê uma igreja, e eu falo de igreja parede, mas falo também de igreja eu, igreja você, que não tem amor pela palavra, que não tem vontade, que é o alimento, essa pessoa já pode estar vivendo uma sentença de Deus na vida dela, ela já pode ser uma árvore sem fruto, porque nós precisamos ter o desejo de aprender, de crescer. Como você quer conviver? Você faz uma faculdade para quê? Quem aí já fez faculdade? Quem aí já estudou? Quando você estuda, você faz uma faculdade, qual é o teu propósito? Qual é o teu objetivo? Passar e exercer aquilo que você estudou. Aí eu vou fazer faculdade de medicina e você padeira? Nada contra os padeiros, porque senão a gente não comeria os pãozinhos. Mas é para isso que você faz faculdade de medicina? Não. É para exercer e viver o resto da sua vida curando, cuidando, zelando, fazendo, praticando a medicina. Tô certo ou tô errada? Então, meu irmão, minha irmã, se você quer ir pro céu, você tá fazendo uma faculdade aqui, trata de estudar. Vai chegar lá e falar assim, Senhor, que legal, que é isso? Que é isso? Ai, que é isso, Deus? Eu falo assim, minha filha, deixou uma Bíblia na tua mão lá na terra. O que você fez com ela? Tchau. Deus abençoe, gente. Fui.